Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Que a graça do nosso bom Deus seja com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje, terça-feira, noite de terça-feira, e nós estamos aqui, Cristo, a Verdade que Liberta. O que nos traz aqui é levar você para um ambiente de milagres, um ambiente de fé, um ambiente de libertação espiritual na vida do ser humano. Quando abrimos a Bíblia no livro de Atos, encontramos Deus mudando a vida de um homem chamado Saulo. Deus o liberta, o transforma e faz dele um novo homem. Encontramos Jesus Cristo mudando a vida de homens e mulheres nos livros dos evangelhos, nos evangelhos escritos pelos próprios discípulos de Jesus. O poder de Deus é assim, ele cura pessoas, liberta pessoas, transforma homens e mulheres de forma sobrenatural. Eu começo o programa desta terça-feira trazendo a você uma história até um pouco mais extensa daquilo que temos trazido por aqui. É a história do Gaspar. Eu conversei com o Gaspar, gravamos a sua história de fé, e ele nos conta de forma maravilhosa como Deus agiu na sua vida. Um homem com um espírito violento, um homem que carregava no coração sentimentos, de certa forma, estranhos e violentos, mas um dia a realidade desse homem começou a mudar. E com poucos dias, a realidade da sua vida já estava toda mudada. O que você vai acompanhar a partir de agora é uma história de fé, de transformação na vida de um homem brasileiro como eu e você. Um homem que tinha os seus problemas, como você e eu temos os nossos. Mas o poder de Deus mudou a sua história. E nós começamos a partir de agora a acompanhar a história do Gaspar. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Então, eu sou o Gaspar Lúcio Marcelino, fui praticamente criado na cidade de Conselheiro Lafayette. De Conselheiro Lafayette nós fomos para São Paulo. E em São Paulo começou a minha verdadeira história. Comecei, através de um amigo, a estudar karatê. E o meu pensamento em estudar karatê é porque eu queria ser o bandido pior do que o Lanterna Verde. Naquele tempo existia o vulgo de um rapaz, que era o Lanterna Verde, que ele fazia assaltos, roubos, fazia o tipo de toda a papagaiada de um bandido. O meu pensamento era ser o maior bandido de toda São Paulo. Naquela época existia um jornal chamado Folha de São Paulo, Jornal Nacional. E esse jornal, todo dia, se você dobrasse esse jornal e espremesse, saía sangue. O jornal só falava de coisa ruim, de crime, e eu queria ser todos os dias, eu queria estar na primeira página, como o pior bandido. Meu pensamento era entrar numa casa, assaltar a casa, estuprar lá dentro. E então meu pensamento era ser uma pessoa muito importante. Eu queria ser o homem mais importante da história. Eu queria sucesso na vida. Eu queria sucesso, não importava como. Sendo matando, sendo roubando, porque eu entendia que estudando, fazendo faculdade, ia demorar muito. Então eu queria chegar lá bem rápido. Então eu achava que por intermédio do crime eu chegaria cedo. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo a fumar cigarro. Aí me viciei no cigarro. No primeiro tempo, quando eu comecei a fumar cigarro, eu fumei normal, eu fumava um maço de cigarro por dia e foi assim. E até que um dia, mas eu tenho uma família muito grande, são 11 irmãos, mas
Na minha casa na minha casa houve um tempo em que todos os dias nós fazíamos baile, festa, bebendo, bebida também, eu bebi muito, eu bebia bastante, né? Não cheguei a ser um alcoólatra, porque eu nunca cheguei a ser viciado mesmo com bebida. Mas a gente bebia bastante. Num desafio lá em casa, todo mundo falou, aqui em casa não tem ninguém que tem coragem de parar de fumar, porque todo mundo fumava. Eu falei, não, eu paro. Eu queria ser o principal da família. Eu falei, eu paro, eu sou o Gaspar. E parei realmente. Eu parei por 2 anos e meio. Mas minha prima, depois de 2 anos, a gente conversando e a gente fazendo as nossas farras da vida, o que aconteceu? Ela me deu um cigarro. Falou, Gaspar, você já provou que você não fuma mesmo, mas vamos divertir hoje, toma um cigarro. E eu comecei a fumar de novo. Foi horrível, mas eu comecei a fumar. E a partir de então, eu passei a fumar 3 carteiras e meias de cigarro por dia. 3 carteiras e meias de cigarro todo dia. Até que um dia, eu, muito bagunceiro, e aconteceu que eu comecei a namorar uma moça. E, por sinal, essa moça era uma moça de família, muito bondosa, uma família maravilhosa. Eu comecei a namorar essa moça. E quando eu comecei a namorar essa moça, eu com a minha mente maligna, todo torto, na cabeça toda distorcida do bem. E eu namorando essa moça, fiz um projeto de um dia levar ela para um motel. Eu falei, eu vou levar essa moça para um motel e vou tirar a virgindade dela no motel. E tratei com ela, falei, olha, você vai comigo para o motel, e ela concordou comigo, vamos para o motel e lá você vai ser minha mulher. Ela falou, não, então vamos. E nós íamos, mas eu tinha que passar em casa. Eu tinha que passar em casa para tomar banho, trocar de roupa, porque eu estava na casa dela. E eu fiz esse trato com ela na casa dela. Aí eu fui trazendo ela para a minha casa, para me tomar banho, trocar de roupa, né? E quando eu cheguei na porta da minha casa, num lugar chamado Burgo Paulista, em São Paulo, eu encontrei um culto. Estava acontecendo um culto na minha casa, na frente da minha casa, e eu digo, meu Deus, esses crentes estão na porta da minha casa, e agora? Mas o homem que estava fazendo um culto na porta da minha casa era justamente o pastor da igreja, que era um missionário naquela época. E quando eu fui chegando, ele ficou sabendo da minha fama de Gaspar, de lutador, de tudo. Eu fui chegando, passando no meio daquele povo todo, ele me viu de cima do altar e deu um sinal para mim, Gaspar, vem aqui que eu quero fazer uma oração para você. Eu digo, pronto, acabou, eu estou com pressa. Eu estava com uma mulher, nossa Deus. Aí, o que aconteceu? Senhor, vem aqui que eu quero fazer uma oração para você. E eu falei, meu Deus do céu, mas a gente tinha um critério de respeito com algumas pessoas, mas esse homem, o missionário Geraldo Silvestre Dias, ele me chamou, vem para cá. E eu fui até onde ele estava. Aí ele falou, não, traz a sua namorada também. Oh, meu Deus, esse homem atrapalhou toda a minha vida naquele dia. Vamos continuar com a história de fé do Gaspar. Vamos continuar porque a história dele nos leva a ver o caminho que o Senhor Deus traça para encontrar pessoas, para encontrar perdidos. O Gaspar estava perdido. Na cabeça dele, a vida dele já tinha um sentido, já tinha uma direção. Mas, na verdade, o que Deus tinha para a vida desse homem era algo muito diferente. Primeiro, o Senhor queria libertá-lo. E é isso que a gente está acompanhando aqui no programa Cristo, a Verdade que Liberta. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu cheguei na frente dele, ele pôs a mão na minha cabeça e fez oração e tudo e tal. Quando ele foi fazendo a oração na minha cabeça, eu falei, esse homem está de brincadeira comigo. E o que aconteceu? Quando ele pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, tudo normal. Mas quando ele pôs a mão na cabeça dessa moça, ela endemoniou.
ela teve um negócio lá que eu até então não sabia que era demônio. Só que eu sei que ela ficou muito estranha. E eu pensei que ele estava abusando dela. Ele falou, esse homem está passando a mão na minha mulher, na minha namorada, eu vou dar um soco nele. E eu pensei que eu podia dar um soco nele e machucar ele. Mas o respeito pelas pessoas que estavam no culto e, inclusive, a minha mãe estava ali perto vendo. Daí, naquela reunião, eu olhei e a dona Alvina estava lá. Porque a dona Alvina, se ela olhasse, estava feito. Acho que a minha sorte. Por isso que eu não fui, me tornei um bandido que eu pretendia ser e Deus entrou. Nesse dia que ele estava fazendo o culto, ele orou por ela e eu pensei, bom, ele acabou de orar por ela, daqui a pouco eu vou tomar banho, trocar de roupa e vou para o motel com essa moça. Eu estava doidinho para ir com ela para o motel. Mas o que aconteceu? Ele falou assim, olha Gaspar, hoje à noite, era tarde, hoje à noite eu quero você com essa moça lá para libertar ela, que ela tem um demônio. Eu digo, demônio? Sim, ela tem um demônio. Você tem que levar ela na igreja, porque o demônio que está nela não é um só. São muitos demônios e ela precisa de libertação. Ela é uma moça muito simples, eu não entendia nada daquilo. Resultado, à noite, eu estava na casa da bênção. Rapaz, cheguei na casa da bênção, pensa num negócio que me tirou do sério. Era aquele povão gritando, aleluia, glória a Deus, e o rabalabachúria, e aquele negócio todo, e o missionário, o fogo pegava, mesmo eu não estava entendendo nada, meu cabelão, naquele tempo eu tinha cabelo desse tamanho, a calça boca de sino que varria a rua, eu era o cara. E eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu fiquei doido, olha onde eu fui parar. Resultado, ele pôs a mão na cabeça da moça e foi orando por ela, mas só que naquele dia, no primeiro dia de culto, não foi só ela que estava endemoniada, eu percebi que a coisa era mais séria. Na frente da igreja, umas 30 pessoas, 40 pessoas endemoniavam por dia. Era gente endemoniada dentro da igreja, no salão da igreja, os obreiros desesperados, correm daqui, pega o rapaz, eu falei, eu estou no hospício, eu fiquei doido. Quando terminou o culto, ele falou assim, ó, você tem que trazer ela 7 vezes aqui. Campanha, eu sou fã de campanha. Tem que trazer ela 7 vezes aqui. E eu levei ela 7 vezes. Na sexta vez que eu estive na igreja, mais ou menos, parece que foi a sexta vez, não me lembro com detalhe. E o que ocorreu? Uma pessoa, um menino, que devia ter mais ou menos uns 7, 8 anos, estava sentado na cadeira de trás. E o missionário, naquele dia, ele estava pregando uma mensagem falando sobre a crucificação de Cristo. O pastor pregou aquela mensagem, eu daqui imaginando, pensei comigo, nossa Deus, mas esse pessoal foi muito covarde de matar esse homem desse jeito. Ele estava dizendo que Jesus não tinha feito pecado nenhum, que não tinha machucado ninguém, não tinha ferido ninguém, mas aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, meu Deus, puxa vida, mas por que fizeram um negócio desse? Tão covarde foi essa de matar o homem daquele jeito se ele não fez nada? Eu queria fazer coisa errada, mas tinha algo dentro de mim que lutava pelo bem. Aí ele terminou de fazer a pregação e falou assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador, vem aqui na frente. Eu falei, tá de brincadeira, eu não vou lá de jeito nenhum, tá de brincadeira. Aí subiu, o menino que estava atrás de mim me cutucou nas minhas costas. Moço, vai lá e aceita Jesus como seu Salvador, olha, vai lá, corre depressa, aceita Jesus. Eu falei, cala a boca, menino. Não, vai lá na frente. A minha namorada levantou e foi lá pra frente. Aí ele me cutucou. Tá vendo? A sua namorada já foi, falta você. Eu digo, não, rapaz. Fica quieto, menino. De raiva dele, eu levantei e fui lá na frente, aceitei. E levantei a mão, falei, vou aceitar. Por causa do menino, de raiva dele. Eu não aceitei Jesus. Jesus me aceitou. Porque eu nunca entendi aquilo. Fui lá pra frente, eles oraram por mim. E eu estava com uma raiva dele, recebi Jesus lá, né, fingindo que aceitei Jesus como meu Salvador. Rapaz, aí ele falou, vocês aceitar Jesus, fizeram confissão de fé, pode sentar. Quando eu virei para trás, para voltar para o banco, ele estava atrás de mim com aquele sorriso. Você agora é irmão.
Oh, meu Deus, que é aquilo? Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus. Eu fiquei com vontade de bater ele, mas botei pro banco, botamos pro banco, e ele já começou a bater nas minhas costas. Você agora, irmão. A Casa da Bênção era tão forte, o poder de Deus era tão forte na Casa da Bênção, que a minha família toda foi arrastada para lá. Ia todo mundo para a igreja. E o que aconteceu? Começou a acontecer que a gente ia para a igreja 3 vezes por dia, a pé. Negócio de 20 quilômetros, a gente ia a pé e voltava todo dia. 3 vezes por dia. A gente voltava em casa, era uma turma de rapazes, e aquela coisa começou. E aconteceu que, naquele dia, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu botei a Clara Nunes para cantar exatamente essa música. Inhaçã, cadê Ogum? Aquela macumbaria. Foi pro mar. Inhaçã, cadê Ogum? Aí, rapaz, meu Deus, a minha irmã falou, Gaspar, você está negando Jesus? Eu digo, não, eu não estou negando Jesus. Eu aceitei ele lá, não estou negando, não. Claro que você está negando. Você vai na igreja e entrega a vida para Jesus e chama o demônio para morar dentro da nossa casa? E agora nós vamos ter um encerramento, a terceira parte da história de fé do Gaspar. Começamos lá atrás, mostrando a respeito de um homem violento, um homem que tinha desejo de aprender como aprendeu lutas marciais, mas que carregava por trás de tudo isso um sentimento de violência, um homem que queria simplesmente viver no pecado, curtir a sua vida, mas agora esse homem encontra o poder de Deus, o poder que quebra as cadeias, o poder que despedaça aquelas opressões que estavam sobre a sua vida, não só sobre a sua vida, mas sobre a sua casa. Você ouviu o Gaspar contando que a sua família toda foi impactada pelo poder de Deus através das reuniões que aconteceram na Igreja Casa da Bênção. E no final agora da história de fé, o Gaspar nos conta como ele está hoje, quem é ele hoje, o que o Evangelho fez na vida dele, o que Jesus realizou na vida desse homem. É isso que você acompanha a partir de agora. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu digo, não estou chamando de demônio, eu só ouvindo essa mulher cantar. Mas isso é música de demônio, Gaspar. Olha, é como se pregava o evangelho antigamente. Antigamente não se ficava passando, essa coisinha, tadinho de você, meu irmãozinho, Deus te ama. Meu irmão, ou você vai para o inferno, ou você quer o céu ou quer inferno. Era assim. Vigia, irmão, ora, irmão. Aí, vigia, Gaspar. Eu digo, não sabia nem o que é esse negócio de vigiar. Meu Deus, o que você está falando? Você está dizendo que eu sou crente? Por quê? Porque até algum tempo atrás eu sentava com a bermudinha, que a minha cueca era mais comprida do que a bermuda. Eu sentava com a bermudinha bem pequenininha, no negão forte, com aquelas pernonas grossas, sentava no muro da minha casa, eu ia beber caipirinha. Aí passava um crente com a Bíblia na mão, falava, esses palhaços, meu Deus, como esses caras têm alegria. Eu ficava doido com aqueles camaradas. Eu ficava pensando, gente, como é que pode? Mas, enfim, naquele dia, eu falei, eu disse, me fala, eu sou crente, agora você está dizendo que agora eu sou crente? Eu sou desse povo que está gritando na igreja, dando glória a Deus e aleluia? Ela disse sim. Se você não continuar, não fizer a campanha que o missionário mandou você fazer, nem preparar a libertação dessa moça, você está negando Jesus, igualzinho aquele pessoal que estava negando Jesus lá na crucificação de Cristo. Eu fiquei enrolado. Porque uma coisa era, eu não queria ser crente, mas também não queria negar Jesus. Eu fiquei na cruz e a espada. Pensei bem, falei, mas diam desculpa. Olha, Edicinha, então é o seguinte, eu vou parar por enquanto, porque eu não tenho Bíblia. Por causa disso, não, Gaspar. A gente vai preparar uma Bíblia para você. Eu digo, meu Deus, esse pessoal vai me fazer virar crente de verdade, pelo amor de Deus. Rapaz, eu sei que no outro dia apareceram lá em casa com a Bíblia mais preta desse mundo. A Bíblia pretinha, com zíper e a boquinha vermelha. Eu digo, pelo amor de Deus. Mas eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que eu tinha que largar de fumar.
Aí foi uma saga terrível. Era a moça para ser liberta e eu para parar de fumar. Mas foi aquela guerra e, enfim, eu acabei parando. Eu fui curado, porque eu chorava, eu comecei a sentir Deus me lavando. A Bíblia foi me lavando. Eu comecei a ler a Bíblia, estudei a Bíblia, comecei a comer a Bíblia, desesperadamente, para ver se eu achava nela algum ponto que me desse um escape para mim poder dizer, está vendo isso aqui? Não, eu não quero a Bíblia, porque isso aqui não fala a verdade. Mas quanto mais eu lia, mais crente eu ficava. Quanto mais eu lia, mais fanático eu ficava. Eu comecei então eu comecei a pensar, eu vou largar de fumar. Mas eu vou ter que fazer um esforço. E eu fazia campanha, e eu chorava, e eu pisava no cigarro, e eu amaldiçoava o cigarro, e falava, você tem que me deixar, senão você está querendo me levar para o inferno. E eu tentei. Até que um dia eu cheguei em casa, fumei um cigarro, deitei e dormi. Uma semana depois, eu fiz a campanha, né? Na campanha, acontece muito milagre na campanha. Como aconteceu na minha família, minha mãe foi curada, muita gente foi curada, meus irmãos foram curados dessa forma na campanha, fazendo campanha, indo para a igreja. A mudança foi total. Aí por isso que hoje mesmo eu sou uma pessoa apaixonada por campanha. Resultado, eu fiquei livre do cigarro. Essa menina, ela foi curada também dos demônios. Os demônios deixaram de perturbar a vida dela. A história continuou. Eu continuei caminhando na fé, orando a Deus e fui lendo a Bíblia. Aí começou aquela coisa, aquela rapaziada toda, leva a gente para um monte. Aí até que me falaram, Gaspar, se você quiser, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Quando foi outra demanda. Eu comecei a sofrer para poder ser batizado com o Espírito Santo, porque eu pensava, passou um tempo, eu falei, Deus não gosta de mim, porque eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo. Via os jovens, moça, rapaz, tudo gritando, chorando e tudo. E eu tive que lutar muito com a ideia de que eu não estava doido. Comecei a estudar e orar e jejuar, ir no monte com o pessoal, orar, estudar e jejuar, até que comecei a fazer visita nos lares e Deus foi libertando pessoas. Fomos para os hospitais para poder fazer oração no hospital. Hoje o Gaspar é o pastor Gaspar. Aquelas ideias malignas, os vícios. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa completamente liberta. Não uso nenhum tipo de droga, para ser sincero. Nem bebida alcoólica, eu não quero nem saber desse negócio. Eu sou uma pessoa livre, graças a Deus. Tenho uma família deliciosa que Jesus me deu. Jesus me deu uma esposa fantástica, uma mulher excelente. Jesus me deu saúde. Eu estou com 70 anos, nunca fui internado, para a glória de Deus. 70 anos, tenho saúde impecável, para a glória de Deus. Não tomo remédio, não tenho pressão alta, não tenho pressão baixa, não tenho pressão, não tenho nada. Jesus me curou. Eu creio no poder de Deus. Se não fosse Jesus, eu já estaria morto. É claro que uma pessoa que fumava 3 maços de cigarro e meio por dia, com 40 anos, naturalmente, 40 anos fumando 3 maços e meio de cigarro por dia, no mínimo, estaria debaixo de sepultura. Um câncer teria me matado. Mas hoje eu estou bem, graças a Deus. Sou uma pessoa maravilhada com Deus. Jesus, eu amo de coração. Tiro o chapéu para o mestre. Apóstolo Jair de Oliveira, homem de Deus, profeta das nações, homem que tem sido uma voz profética nesta nação brasileira, ele chega agora e traz mais uma ministração da palavra de Deus para o seu coração, aqui dentro do programa Cristo, a Verdade que Liberta. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O vazio nele tem o formato de Deus. Ele só vai sentir realizado plenamente em comunhão. Fora da comunhão, ele será uma pessoa angustiada, vazia, frustrada, insatisfeita com tudo. Ele pode estar nadando em dinheiro. Outro dia eu vi um pensamento, John Maxwell, ele diz assim, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é muito dinheiro.
A única coisa que ele tem é muito dinheiro. Já pensou? Porque não tem paz, não tem alegria, não tem uma família que o ama, não tem amigos leais, não tem vida de Deus, só tem dinheiro. Ontem eu vi no Fantástico uma reportagem da dona das casas pernambucanas. Uau! É uma rede de lojas de departamento. 470 lojas no Brasil. A mulher não tem marido, não tem filhos, não tem herdeiro, sofreu um AVC, está em coma há mais de 2 anos, irreversível, e a turma está quebrando o pau por causa da fortuna de mais de 2 bi. Escutou, irmãos? Caixão não tem gaveta. Tem gente que é tão miserável que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. Mamon se tornou o Deus desse século. Dinheiro é necessário, claro. O amor a ele que é prejudicial. Deus quer te prosperar para você investir na obra missionária. Para você investir no evangelismo. Mas não deixe essas coisas se tornar ídolo no teu coração. Guarda isso no teu espírito. Jesus orou para que a sua igreja não fosse envolvida pelo sistema, mas que ela mantivesse separada. Ah, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é princesa, é príncipe. Você é salvo. Você é um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz que foi comprado com sangue do Cordeiro de Deus. Mantenha a tua vida, irmãos, em santidade, e você verá a glória de Deus aqui e quando partir pessoalmente com ele. Aplauda ao rei com alegria, vamos? Mais um pedido que Jesus faz nesta oração. Já vimos 2. Olha o terceiro pedido que ele vai fazer. O primeiro foi pela proteção, o segundo pela santificação. E o terceiro, eu vou parar no terceiro. Jesus orou para que a sua alegria estivesse em plenitude nos seus discípulos. Olha o verso 13 do capítulo 17. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Bota outra tradução. Gozo aqui é sinônimo de alegria. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha parcial, pedacinho. Irmãos, isso aqui é muito forte. Jesus está orando para que os seus discípulos não fossem tristes, mas que eles fossem alegres, que eles tivessem uma alegria que independe, escuta isso, das circunstâncias. Batalha na vida, quem não tem? Aflição, quem não passa por elas? Às vezes conosco, às vezes com alguém da família, na saúde, nas finanças, no casamento, nos negócios. Mas Jesus está ensinando que a minha alegria, como é que é a alegria de Jesus? Hein? A Bíblia diz que Jesus se alegrou, regozijou no Espírito várias vezes. Ele chorou, mas ele se alegrou também. Que ele era humano 100% e divino 100%. Então ele está orando para que nós tenhamos alegria. Show depressão. Show depressão. Show tristeza.
Porque a fonte da alegria, apesar da circunstância e das lutas da vida, é gerada pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Pergunta o profeta Abacuque. Dá uma perguntadazinha para o Abacuque. Bota lá capítulo 3, versos 17 e 18. Eu acho lindo essa oração de Abacuque. Nós falamos tanto de oração e esquecemos do Abacuque. Essa oração dele é extraordinária demais. Olha lá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A alegria do Senhor nossa força é. Glórias. Nada pode roubar a tua alegria, a tua paz. Enfrenta a circunstância, mas o Espírito de Deus, de forma sobrenatural, vai te manter com aquela serenidade de paz e com aquela alegria no teu espírito, porque você estará antevendo a vitória muito maior ali na frente. Por que Jesus orou? Porque ele sabia que viver na terra não é fácil. Haveria batalhas. E ele está dizendo: Pai, que eles tenham a minha alegria completa. Irmão, só conhece essa alegria. Olha para cá. Eu vou ficar aqui nesse terceiro pedido. Só conhece essa alegria sobrenatural quem está cheio do Espírito Santo. Ontem eu lembrei com os irmãos aqui a unção do riso. De vez em quando vem umas ondas do mover de Deus. É verdade ou não? Quem lembra da unção do riso? Missionário Danduque, muito usado. Eu contei para os irmãos que um dia nós tivemos que levar a Keila aqui, daqui, carregada. Eu morava lá na Morada de Camburi, né? E ela não parava de sorrir. Já era meia-noite, 1 da madrugada, e estava forrado de gente aqui, dando cada gargalhada, rolava para lá, rolava para cá. Entrava alguém aqui e falava: está todo mundo maluco, está todo mundo dopado. De vez em quando vem uns moveres de Deus assim. O Espírito Santo traz alegria indizível. Amém, irmãos? Deixa o Espírito Santo te encher de alegria. Você vai enfrentar batalha, você vai enfrentar luta, você vai enfrentar tempestade, mas não vai perder a tua alegria de salvação, porque o Espírito Santo traz isso de forma sobrenatural. Se não fosse importante, o Senhor Jesus não tinha orado a sua última oração antes de ser preso no Getsêmani, que a minha alegria plena. Plenitude está falando de totalidade, está falando de algo completo. Aleluia! Eu quero essa alegria. Você sabia que a história mostra que muitos mártires eram martirizados e ficava estampado um semblante de alegria? Nero ficava furioso, porque os leões devoravam os corpos, e quando ele olhava para a cabeça dos cristãos, estava estampado um leve sorriso. O que é isso? É muito sobrenatural. Por isso, irmão, nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Qualquer coisinha muitas vezes rouba a tua paz, rouba a tua alegria. Você acha que é um perdido, que Deus não te ama, que Jesus não te ama, que você não está salvo. Você é muito precioso. E Jesus orou e fez uma longa oração em João 17, por mim e por você. Mas alguns pedidos de oração chegam até nós.
Você pode usar o nosso WhatsApp 011 97529 4642. Você pode enviar quantos pedidos desejar. Esses pedidos chegarão até as nossas mãos e nós estaremos incluindo esses nomes no altar das orações. Então agora, mais alguns pedidos relacionados aqui, próximo do altar das orações. Uma excelente sexta-feira para você, povo de Deus. Uma boa noite a você, amigo, amiga, telespectador do maravilhoso programa Cristo, a Verdade que Liberta. Bem-vindo a mais um quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como tantas e tantas pessoas que entram em contato conosco pelo telefone da bênção. Está aí no rodapé do seu televisor e tem o seu nome incluso aqui conosco no altar das orações. Ligue, creia, ore com a gente, porque com certeza Deus está ouvindo a oração deste lugar. Entrou em contato com a gente Eliene, ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pela sua irmã Dainara Santos. Pede por saúde e pela libertação dos vícios. Eliene, creia, porque Jesus está no controle da sua casa, da sua família e do seu coração. Nenhum vício sequer é páreo para o nosso Deus. Qualquer tipo de cativeiro, quando Jesus chega, o milagre acontece. As cadeias são quebradas, as algemas espirituais são arrebentadas, porque Jesus é a verdade que nos liberta. Também pede oração a Maria do Socorro. Ela mora em São Paulo, capital, e ela pede oração pelo Celso Pereira. Ela diz assim: faz 3 meses que ele fez uma cirurgia e colocou 5 pontes de safena. Está se recuperando, porém deu água no pulmão. Maria do Socorro, em nome do Senhor Jesus, tenha certeza e convicção plena de que o Senhor opera o milagre em todos os órgãos. Ele toca no pulmão dele agora, libertando, curando e tirando qualquer enfermidade, porque você está crendo no poder do milagre. E Jesus, ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre, e o seu pedido está conosco aqui no altar das orações. Também pede oração a Fabi, ela mora em São Mateus, São Paulo, e ela pede oração pelo seu filho que está preso no interior de São Paulo, e ela pede ajuda, pois não aguenta mais da tristeza ou sofrimento que é ver um filho preso. Fabi, é uma coisa realmente terrível para uma mãe ver um filho atrás das grades. Mas creia no poder do Senhor Jesus. Creia, porque Ele é o Deus que trata e muitas vezes permite uma dor e um sofrimento para tratar, para moldar com caráter, para libertar de cadeias que muitas vezes quem sabe fora não consegue, mas quando Deus permite algo que aparentemente não vai suportar, é para trazer também uma grande libertação e um novo tempo para a sua família. Toma posse, creia, interceda, o seu filho está nas mãos do Senhor Jesus. Também pede oração nesta noite a Francisca. Ela mora em Mossoró e ela pede oração, pois ela está sofrendo demais nos últimos 17 anos, ela diz aqui. Eu sofro de ansiedade, síndrome do pânico e peço também oração por cura, pois eu tenho a bactéria H. E ela pede aqui muita libertação, pois o seu corpo, a sua alma e o seu espírito andam perturbados. Francisca, tenha certeza que Jesus cura qualquer tipo de bactéria, de enfermidade, de síndromes do pânico, depressão, fobias. O que é um pânico, né? O que é uma fobia? O que é uma doença, alguma bactéria para o nosso Deus? Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele toca em seu corpo nesta hora. Toma posse e no momento da oração, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor e tenha a convicção plena de que Jeová Rafá, o médico dos médicos, ele te toca desde o alto da cabeça até os seus pés, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco a Isabel. Ela mora no bairro Arthur Alvim, São Paulo, e ela pede oração por cura, pois tem deficiência cardíaca, pressão arterial muito alta e ela está com a sua saúde fragilizada. Toma posse. Receba a cura. Quantos pedidos de oração. Nós não temos como ler todos aqui, mas com certeza todos já estão conosco no altar das orações. E o Senhor Deus,
Ele é a verdade que liberta. Ele é o Senhor que sara. Ele toca em sua vida, em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Una-se a nós com muita fé, ligado nos céus, daqui a pouco no altar das orações. Eu trago nosso amigo, nosso companheiro, Bispo Antônio Carlos Palarone, agora sim, lá dos nossos estúdios número 2, esse homem de Deus vem e conversa um pouquinho com você, trazendo um pouco daquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Boa noite, Bispo. Boa noite, pastor Ivair. Boa noite, você de todo o Brasil, mas eu quero mandar um abraço, especialmente nessa noite, para o estado do Rio de Janeiro, capital, cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Olha, a audiência do nosso programa no estado do Rio de Janeiro é algo surpreendente. Então, um grande abraço para você da capital, um grande abraço para você do interior do estado. Todas as noites são centenas e centenas de pedidos de oração vindo aí do estado do Rio de Janeiro. Mas para você também de todo o Brasil, fica aqui o nosso abraço nessa noite. E eu já trago uma história para vocês. Eu trago a história da Andréia Maria. Andréia Maria, ela começou a ter uma experiência com a pessoa do Senhor Jesus num momento muito difícil da vida dela. No momento em que ela estava passando por um processo de separação. A dor de uma separação ela é muito grande, né, gente? Porque quando o homem ou a mulher chega a esse nível, estão jogando fora todos os sonhos, todos os planos, todas as expectativas que tinham para o futuro. Quando isso acontece, né, e a separação ela acaba se concretizando, aí todo mundo tem que começar do zero de novo. Tudo que foi construído até aquele momento, na verdade é perdido. E sentimentos machucados geram ressentimentos. Ressentimentos geram desconfianças. Esse é o clima que muita gente acaba vivendo quando, infelizmente, as coisas caminham nessa direção. E a Andréia Maria, numa situação, num momento desse, veio orar com a gente na Igreja Casa da Bênção. Bem, vamos deixar ela contar a história. Sempre a gente cria esse momento assim de expectativa, né? Para chamar você para mais perto do televisor, para você prestar bastante atenção, porque as histórias que a gente coloca aqui não são em vão não, viu? É para que você possa identificar em algum momento, pela necessidade que você tem, com as histórias que a gente coloca aqui, e aí então levantar a sua fé e a sua expectativa para você estar junto com a gente orando no templo da Igreja Casa da Bênção. Então vamos com a Andréia Maria, daqui a pouquinho a gente volta. Meu nome é Andréia, né? Sou de Osasco. Eu estava passando por uma situação complicada na minha vida, né? Estava passando por uma separação e eu lembro que eu estava passando em frente a uma igreja e essa igreja estava cantando um louvor chamado Restitui. E eu fiquei parada na calçada ouvindo, né? E aí eu entrei na igreja e fui recebida com um abraço. Aquele abraço mudou minha vida. Me trouxe paz, me trouxe tranquilidade. E eu ouvi o culto, fiquei lá. Aí saí de lá direto para comprar uma Bíblia. Comprei a Bíblia e comecei a ler. E eu estava numa praça perto da minha casa, estava muito calor à noite. E tinha umas moças, elas estavam fazendo evangelismo na praça. Aí perguntaram se eu queria oração, falei que sim, e deram um folhetinho, falaram que era da Casa da Bênção e me convidaram para uma célula. E fui para essa célula na semana seguinte e eu me senti muito acolhida. Foi assim, eu me achei, foi o lugar onde eu falei assim, amém, né? É aqui que eu quero ficar. E lá, assim, foi um tempo maravilhoso, sabe? As meninas me acolheram, cuidaram da minha família. Através dessa célula, foram na minha casa. Minha mãe aceitou a Cristo, foi batizada. O meu filho também foi batizado.
elas têm esse cuidado, sabe, conosco, com a nossa casa. No finzinho de 2018, comecinho de 2019, eu fui fazer uns exames de rotina, né? Aqueles exames que a gente faz, todo ano eu faço. E quando eu cheguei na médica, ela pediu uma bateria de exames, eu fui, fiz e deu uma alteração no exame. Eu fiz um exame ginecológico e esse exame deu uma alteração. Aí ela pediu para repetir os exames, eu repeti, ela me chamou e falou que o exame tinha apresentado um câncer no útero e que ela precisava iniciar o tratamento, né? Então, assim, naquele momento, a única coisa que eu falei no consultório, eu pensei assim, eu não aceito esse diagnóstico na minha vida. Eu não quero esse diagnóstico para minha vida, eu não aceito. E eu saí de lá falando para Deus, falei, não, Deus, eu não tenho câncer, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso para mim. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para minha líder de célula. Eu falei para ela assim, Josi, eu fui um médico e a médica disse que eu tô com câncer no útero. E ela falou assim, não, minha irmã, fique em paz, nós vamos começar a orar e eu creio que você já está curada. Aí eu fiz os exames, ela falou que eu tinha que operar, né? Falou que eu tinha que fazer uma cirurgia, então eu fiz uma bateria de exames. Fui aí em agosto, eu fui pro centro cirúrgico, tirei um pedaço que estava lesionado e ela falou assim, eu vou fazer a biópsia e depois eu te falo o que você vai precisar fazer, tratamento. E nesse período, teve 40 dias de um intervalo para o outro, quando ela me chamou de novo no consultório e disse que precisava de novo que eu entrasse em centro cirúrgico para tirar um outro pedaço. Então, em 40 dias eu fiz 2 cirurgias. Eu fui, fiz a cirurgia e ela falou assim que não ia iniciar quimioterapia nem radioterapia, porque ela tinha conseguido tirar o pedaço lesionado. Mas eu ia ficar sendo acompanhada de cada 3 meses fazendo exame, né? E que eu não podia receber alta. Ela falou assim, você só pode receber alta quando você passar 5 anos. E eu tive a plena convicção de que não tem mais nada. Aí eu cheguei em casa, foi uma semana em que era Santa Ceia. Eu não pude porque eu estava operada. Ela levou a ceia para minha casa, eu tomei. E ela falou assim para mim, minha irmã, você crê que a gente vai orar e você vai ser curada? Eu falei, amém. E ela orou por mim, né? Fez uma oração determinando a cura. E naquele momento, assim, sabe, eu senti dentro de mim, parecia que estava queimando o meu útero. Nossa, eu senti um algo que me veio depois uma tranquilidade, uma paz. E eu fiquei, né? Esperando, passando pelo médico. Aí fui fazer um exame, passaram-se 3 meses, eu fui fazer um exame e tinha uma equipe médica. Ela falou, vamos fazer um exame de novo para ver como é que você tá. E eles examinaram, e ela olhou para mim e falou assim, mas você não tem nada aqui. Aí eu falei, como não? Ela falou, não tem mais nada. Seu útero está cicatrizado e aqui não tem mais nada. Até a própria cicatriz da cirurgia está sumindo. Naquela hora, assim, ela falou assim, olha, eu só não saí pulando ali porque eu estava deitada naquela maca, mas foi algo sobrenatural, sabe? Eu saí glorificando ao Senhor, agradecendo a Deus pela cura. E ela falou para mim, olha, você está de alta, eu não preciso mais te acompanhar. Você está de alta, você não tem mais nada. Os exames estão em casa, não tenho mais nada. Faço um exame de rotina agora uma vez por ano, mas eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Não tenho mais nada, não precisei fazer radioterapia, quimioterapia, né? Porque o poder da oração, ela muda, ela transforma. Aquelas meninas, quando chegaram na minha casa e oraram por mim, sabe, trouxe a cura. Então, a gente crê, sabe, sabendo que Deus, Ele traz, Ele cura, Ele restaura, Ele restitui. É sobrenatural. Sobrenatural, é muito bom, muito bom.
Muito bem, gente. Essa foi a história da Andréia Maria. Problema de separação, depois uma questão aí de câncer. Mas graças a Deus, com fé em Jesus, ela superou tudo. Mas existem esses momentos que a gente, para superar, nós precisamos da força de alguém que ore com a gente. Então ela buscou a Deus junto conosco, orando no templo da Igreja Casa da Bênção. E ali veio o sobrenatural. Olha, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós teremos o Domingo do Sobrenatural. Vem estar com a gente. Vem orar conosco. Templo da Igreja Casa da Bênção. São Paulo, atenção São Paulo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 1081. Ou num desses endereços que está passando aí no rodapé do seu televisor. Eu vou estar em Santos, na Avenida Conselheiro Nébias, cidade de Santos, Avenida Conselheiro Nébias 324, às 9 da manhã e às 18 horas. Muito bem, vamos voltar ao Estúdio 1 com o nosso querido Pastor Ivair. Vamos lá, Pastor Ivair. Você vai ficar agora com mais uma história de fé, mais um testemunho de alguém alcançado pelo poder de Deus, curado, liberto, transformado. Tem sido assim na Igreja Casa da Bênção. As portas estão abertas para receber você. Você que sofre, você que chora, você que está vivendo tempos difíceis. Nós queremos ajudar você. Procure a Igreja Casa da Bênção mais próxima da sua casa. Deus vai fazer o milagre acontecer. Por isso que eu deixo para você então mais uma história de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu era católica e eu não acreditava em crente. Eu tinha raiva, que eu achava que os testemunhos que eu via as pessoas darem, eu achava que aquilo era vendido, eles compravam as pessoas para poder as pessoas falar, entendeu? E eu não gostava. Mas foi passado o tempo, eu tinha um neto, então ele tinha um problema de asma. Ele era pequeno, com 9 anos, ele tinha problema de asma, ele lutava, gastava, e ele nunca que ficava bom. A crise de asma dele era assim, cansaço, por o tempo, é só mudar o tempo, ele começava a esfriar um pouquinho, ele já começava naquela ânsia, de noite ninguém dormia com ele, né, falta de ar, e ficou assim muito tempo. A gente levava eles no médico, rodava e nada ficava bom. Aí no fim, a minha filha levou ele lá em Campo Grande, que tinha um médico que disse que era muito bom e tal, ela levou. Então ele passou um remédio para ele que era assim, a dose. Esse remédio tinha que preparar lá, trazendo numa caixa de isopor e ir direto para a geladeira. E ele ia tomando aquela dose. Então cada dose ia aumentando de preço. Então a terceira dose já entrava na base de R$1.000, uma dosezinha. Aí um dia ela reclamando como que ela ia fazer. Aí eu que não era, eu era católica, tinha muita fé que se chamava Nossa Senhora da Penha, eu tinha muita fé. Então eu peguei e pedi a Deus, Deus, o senhor podia curar meu filho, porque ele leva médico, me leva e nada, já vem agora essa nova remessa de remédio, e ele cada vez mais vai aumentando a quantidade de dinheiro e a gente não tem condições. Aí eu falei, o senhor podia curar ele. Aí depois eu virei e falei assim, eu lembro dessas palavras, eu falei, se Nossa Senhora da Penha não curar ele, cura o Senhor, Deus. Mas eu não entendi nada, sabe, pastor, nada. Graças a Deus, ele ficou curado, não precisou mais tomar, ele tomou só a segunda dose, só a primeira e a segunda, a terceira dose do marido não precisou tomar mais. Graças a Deus, ficou curado e até hoje. Ele está com 36 anos e nunca mais ele sofreu nada mais. Curou assim como que eu tivesse tirado com a mão. Aí nisso ele ficou curado e ele não veio mais. E eu continuei. Gostei e continuei, né? Que eu via o milagre acontecer na vida dele, né? Aí eu continuei.
Aí que eu bebia muita cachaça. Bebia cachaça purinha. Se chegasse num lugar, se me desse um copo de cerveja ou um refrigerante, eu rejeitava. Eu queria cachaça pura. Aí o pastor Laurindo, então estava o pastor Laurindo fazendo a campanha. Aí um dia ele virou e falou assim, uma noite, ele virou e falou assim, que as pessoas que queriam largar de beber, bebida alcoólica, e se fumar, que fosse lá na frente. Aí eu fui até a frente. E quando eu vinha para a igreja, eu trazia um maço de cigarro dentro da bolsa. Porque quando eu saí da igreja, a primeira coisa que eu fazia era pegar um cigarro e fumar. Aí eu fui até a frente. Aí chegando lá, o pastor Laurindo pediu, falou que eu colocasse a minha mão sobre a minha boca, e sobre a minha mão ele colocou a mão dele. E orou. E a partir daquele momento, pastor, nunca mais eu quis saber de cigarro. Saí da igreja, quando eu cheguei na rua, peguei o maço de cigarro, estava dentro da minha bolsa, joguei no poste, tinha um poste ali, não sei se está ali ainda. Aí coloquei, joguei esse maço de cigarro fora. Maço de cigarro é cara de poça. E também a partir desse momento, nunca mais eu botei álcool na minha boca e nem cigarro. Graças a Deus, fui liberta na hora. Graças a Deus. Até hoje. Tem nojo, eu sinto nojo do cigarro e nojo não posso nem ver a catinha do álcool. E do cigarro, muito menos. E sou liberta e continuei na igreja até hoje. Estou, graças a Deus, fui batizada, graças a Deus, aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu só em falar, eu fico emocionada. Porque Ele é um Deus maravilhoso que sempre cuidou de mim. Sempre. E ai de mim se eu não fosse Ele. E eu chamo agora o nosso apóstolo Jair de Oliveira para o momento do altar das orações. Aonde quer que você estiver, pare um instante, é momento de falarmos com Deus, de unirmos as mãos e o coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai querido que estás nos céus, no nome precioso do Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, pela tua presença. A presença do teu Santo Espírito gera em nós a paz, a alegria, a fé, a temperança, o domínio próprio, tão necessário para a vivência no lar, na família, em comunidade. Te louvamos, Pai, porque a tua boa mão não está encolhida, mas está sim estendida sobre milhares de telespectadores que acompanharam o programa e agora oram comigo. Toca a vida de cada um deles. O lar onde não há paz, não há amor, não há entendimento, não há união, que haja uma transformação. Que o teu poder venha sobre o esposo, a esposa, filhos, parentes, trazendo dias melhores, dias de alegria, de felicidade. Senhor, eu oro por aqueles que estão desempregados e que mandaram pedidos de oração, crendo que tu podes abrir uma porta, dirigir, orientar e conduzi-los ao lugar certo. Nós oramos por aqueles que estão doentes no corpo, na alma, no espírito. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura, que uma bênção de saúde venha sobre os doentes e que haja a cura divina e o milagre da restauração da saúde. Em o nome de Jesus, nós os abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém e amém.
Ponto final no programa de hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, a você de perto, a você de longe, de onde você estiver nos acompanhando. Tenho certeza, os olhos do grande Deus estão sobre você e o milagre de Deus irá acontecer. Tenha certeza disso. Uma noite abençoada para todos nós e amanhã um novo encontro de fé aqui pela sua RBI. Deus abençoe. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.